Esquiar na Argentina ou no Chile? Se você fez essa pergunta alguma vez nos últimos meses, muito provavelmente a sua resposta está errada. Porque em 2026 uma coisa mudou, e mudou o jogo todo. Já esquiei em mais de 40 estações pelo mundo e foi esquiando nelas que eu aprendi a comparar de verdade os destinos de neve. E 6 dessas estações foram entre Argentina e Chile. E nos próximos minutos desse vídeo eu vou te dar a resposta definitiva, sem enrolação. Vamos lá? Olá meus bigodudos e bigodudas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida na neve, ou melhor, do snowboard e do esqui. Durante anos, a regra foi simples, Argentina é barato, Chile é caro. Quer economizar, passear e esquiar? Vá para Bariloche. Essa regra morreu. Em 2026, a Patagônia Argentina teve um aumento de preço de 40%. Enquanto isso, o Chile subiu só 5 a 10%. Então tudo que você acha que sabe sobre onde é mais barato esquiar, pode esquecer. Vamos começar do zero de novo nesse vídeo. A primeira parada, claro, quanto custa? O ski pass diário na alta temporada fica mais ou menos assim. Argentina de 70 a 115 dólares por dia. Chile de 60 a 100. Repare que os valores de hoje entre os dois são muito mais parecidos do que a fama diz. As estações mais baratas da lista são duas chilenas. É o Colorado e Nevado de Chilã. Mas o preço do ski pass é só metade da história. A outra metade são os custos e o câmbio. E aqui, a Argentina de 2026 complica a situação dela mais um pouco. A Argentina tem vários câmbios diferentes ao mesmo tempo, o oficial, o blue, o do cartão. Com certeza você já ouviu falar nisso. Se não ouviu, preste atenção, porque cada um te dá um valor diferente pelo mesmo real. E se você não entender isso, vai pagar mais caro à toa. Duas dicas rápidas que valem dinheiro. Uma, pague o hotel com cartão internacional. Turista estrangeiro é isento dos 21% de imposto que é cobrado na Argentina. 2, nunca compre pesos argentinos no Brasil. A cotação parece boa, mas é uma das piores que existem. Eu, particularmente, resolvo essa bagunça toda com a Wise que eu já até mencionei no vídeo de Bariloche. Converto moeda com câmbio real, sem o spread abusivo do banco, com facilidade, tudo na palma da mão. Se você quiser um link para ganhar um crédito usando a Wise, clica aí no link da descrição. E sim, eu também recebo um crédito e você colabora para mais vídeos aqui neste canal. E se essa parte sobre o dinheiro já te economizou alguns trocados, faz um favor para mim, se inscreve no canal que outras dicas virão. Beleza, Vitor, mas e a experiência de esquiar, que no fundo é o que mais interessa? Então, vamos ao que importa. Acesso, locação e pistas. Em relação ao acesso, as estações chilenas são perto de Santiago. Valle Nevado, La Pava, El Colorado, todas têm uma vantagem. Ficam a 1h30 de uma capital, cidade grande, com voo direto do Brasil. O problema? A estrada, cheia de curvas e que engarrafa feio. Eu já levei muitas horas a mais do que devia, como vocês que viram esse vídeo aqui sabem bem. Indo para a Argentina, Cerro Catedral e Chapelco já ganham um ponto extra nesse aspecto. Elas ficam coladas em cidades de verdade com seu próprio charme, que são as belas cidades de Bariloche e San Martín de los Andes. Agora, em relação à lotação, aqui eu vou ser bem direto. Bariloche foi de longe a estação mais cheia que eu já enfrentei. Tão cheia que eu e meus amigos batizamos uma das pistas de manicômio. Lembra desse vídeo aqui? Pois é. No Chile eu achei tudo um pouco mais equilibrado. La Pava então, cheguei a descer pistas inteiras praticamente sozinho. Isso até aconteceu também em Valle Nevado. Mas vale lembrar, eu estava no início da temporada. E é aqui que eu quero a sua opinião. Você prefere uma estação de esqui com mais estrutura, mesmo que ela seja lotada? Ou você topa um pouco menos de estrutura, desde que ela esteja vazia e você consiga esquiar mais vezes? Escreve aí embaixo nos comentários para eu saber, porque eu sempre tenho essa dúvida. E eu quero saber se eu sou o cara chato ou se mais pessoas pensam como eu e preferem a estação vazia. Para quem nunca esquiou, minha dica é El Colorado, no Chile. Mais da metade das pistas são fáceis. Para quem já esquia e quer evoluir, La Pava é a minha número 1. Uma boa variedade de pistas e um custo-benefício que compensa. Mas atenção, em todas as estações sul-americanas, na minha opinião, e sem exceção aqui, a infraestrutura de lifts vai ser o ponto fraco. Lifts lentos, muito pirulito, que são aqueles que te puxam no solo e que podem ser bem difíceis, principalmente para os iniciantes. Então, se você é iniciante, vale mais um motivo para você pegar uma aula. Além de aprender a esquiar, aprender a usar esse tipo de lift, que dá um pouco mais de trabalho, principalmente para os snowboarders. Agora, vamos ao que mudou esse ano, que eu disse que mudou o jogo por completo. E a Argentina vem com a novidade mais forte. Chapelco vai ganhar uma telecabine nova, de 10 lugares e toda envidraçada. Promete triplicar a capacidade de transporte da estação. E mais, a estrada de terra que tanto me incomodou quando eu esquiei lá, está sendo asfaltada. O maior defeito de Chapelco
está sendo resolvido. Cerro Baio, por sua vez, ganha uma cadeira nova, um lift novo. Cerro Catedral vai renovar a infraestrutura. Do lado chileno, a grande jogada é a integração. O passe de Vale Nevado agora dá acesso também a La Parva, que é justamente o que eu reclamei nesse vídeo aqui no ano passado. 2 estações, um passe. Isso é uma grande evolução, acredito. E tem mais uma estação chilena que eu boto na sua lista desde já. Nevados de Chillán. Esqui e termas naturais no mesmo lugar. Eu mesmo decidi que neste ano é para lá que eu vou. Então, respondendo ao título desse vídeo, no meu caso, Nevados de Chillán, Chile. Eu vou passar 10 dias por lá, então se inscreve aí no canal porque obviamente vai ter uma review completa de Nevados de Chillán, em loco, direto de lá. Mas agora chegou a hora da resposta à pergunta que começa esse vídeo. E se você já acompanha o canal, você sabe qual é essa resposta. Não existe o melhor país para ir esquiar. Existe a melhor escolha para você. Então, ache o seu perfil aqui com o que eu vou falar a seguir e aí decida você mesmo. Se você nunca esquiou na vida, vá de Chile. É o Colorado ou Vale Nevado. Voo direto, escola que fala português, ambiente protegido. Se você já esquia e quer evoluir, os dois servem. No Chile, La Parva, na Argentina, Chapéu, que em 2026 ficou muito mais atrativo. Se o seu foco for o custo-benefício, acredite, vá para o Chile. E olha que essa é uma frase que eu nunca imaginei que ia dizer, porque por décadas foi o exato oposto. A Argentina era a opção de custo-benefício, a Argentina era a opção mais barata. Hoje em dia, para mim, pelo menos na minha opinião e para o meu gosto, é o Chile que tem o melhor custo-benefício. A Argentina encareceu muito e não só nos ski pass, que em Bariloche, por exemplo, já ultrapassa os $100. E se você quer fugir da multidão, o Chile, novamente, na minha opinião. Bariloche é linda, mas é cheia, muito cheia. E se você quer uma experiência diferente de tudo por lá, Nevados de Chillán, pelas termas e pela vilazinha bem pequena. Ou então, Ushuaia, a estação de esqui mais ao sul do mundo, que eu ainda não visitei, mas todo mundo que vai diz que vale muito a pena. 2027, provavelmente, eu enfim conhecerei o Ushuaia. Inscreva-se no canal. Mas resumindo, a Argentina e Chile hoje estão muito mais parecidos do que a fama antiga diz sobre eles. A escolha real deixou de ser sobre preço, porque eles são equivalentes, e passou a ser sobre a experiência que você quer viver. Aquela carne tipicamente argentina com um vinho Malbec típico dos hermanos, ou a cidade cosmopolita, por exemplo, de Santiago, e a sua variedade de estações de esqui mais isoladas e com visuais mais simples do que os argentinos. E como eu sei que as pessoas hoje não têm muita paciência para assistir vídeos longos, eu fiz uma análise completa dessas estações de esqui e desse comparativo lá no blog do Café com Bigode, que você também pode acessar por um link na descrição, e que inclui também uma avaliação técnica de 10 pontos de todas as estações de esqui que eu já fui, mas ela ainda está em construção. Já tem várias por lá, mas em breve todas as estações que eu já fui estarão lá com avaliação detalhada. E se você se empolgou para fazer essa viagem de esqui, quer saber mais um pouco sobre o canal e uma avaliação detalhada em loco, como é que eu prometi para Nevados de Chillán, esse vídeo aqui é a minha avaliação sobre 4 estações de esqui do Chile e eu recomendo que você continue a assistir ou então vá direto para essa daqui em que eu explico por que não aprender a esquiar em Bariloche. Um abraço e até a próxima viagem.